Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula Tendências Pedagógicas de Conhecimentos Pedagógicos. Eu estou gravando a aula, não está ao vivo, só está sendo gravado, mas não se preocupa que ninguém vai aparecer, tá bom? Antes que fiquem nervosos, não se preocupem, mas podem comentar sem problema algum, ok? Meu povo, vamos lá. Tendências pedagógicas. Você precisa então perceber que existem movimentos de educação. E esse movimento é como se fosse uma evolução. Antes tinha-se um pensamento, esse pensamento foi se mudando, foi se alterando, foi se aprimorando, as leis mudaram e assim por diante. Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabia que em 1800 era proibido os negros de frequentarem a escola? Eu não digo que era proibido, não vão deixar, tinha uma lei que proibia, não era uma coisa assim socialmente, era uma coisa objetiva. Você imagina uma lei impedindo alguém de estudar pela cor da sua pele? Existiu. Aliás, quando os negros, segundo os historiadores, começaram a frequentar a escola, foi um escândalo para a sociedade. Você já deve ter visto reportagens sobre isso. Então, essa evolução da educação, um cidadão chamado José Carlos de Banho, ele fez um livro, ele cria um livro, e desse livro ele tabula esses movimentos. Esse livro, pequenininho, esse livro, ele é a base para o conteúdo de tendências pedagógicas, ou seja, a leitura dele é obrigatória. Mas a leitura dele não é assim um romance, não é igual Netflix, que você se deleita. É uma leitura mais elaborada. Vem comigo nessa aula, você vai entender o que o Libânio queria explicar. Depois você vai ler o Libânio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A apostila que você tem em mãos, ela possui esse livro. Então tem os meus apontamentos e tem o livro na íntegra. Ele é tão pequeno que coube no seu material como parte da apostila. E também vai ter aí questões de prova. Mas a ideia é que antes que você me fale, professor, você pode mandar para mim o PDF desse livro? Posso, mas além de te mandar, saiba que você tem ele em mãos aí impresso. Aí você também vai ler. Para você entender melhor, você pode me acompanhar aqui. Vamos lá. As tendências pedagógicas são divididas em duas grandes correntes. A primeira nós chamamos de liberal. E a segunda é chamada de, qual é o nome da segunda corrente de pensamento, segundo José Carlos de Banho? Progressista. Então nós temos dois. Primeiro a liberal, a segunda progressista. Então vamos aos nomes. Duas correntes de pensamento totalmente contrárias, antagônicas. Se uma fala a outra fala zero. Se uma fala sim, a outra fala não. Elas divergem em pensamentos. As tendências liberais, a tendência pedagógica liberal, ela é dividida em 4 e a tendência progressista em 3. A primeira corrente da liberal nós vamos chamar, vou colocar aqui, nós vamos chamar de tradicional. Olha só como isso é importante. Essa tendência pedagógica tradicional é uma das tendências que mais cai em provas de concurso público. E ela é a primeira das tendências pedagógicas. A tendência pedagógica progressista ela é dividida em 3, sendo que a última, ela tem o nome de tendência pedagógica progressista. Coloque aí, crítico social dos conteúdos. Essa é a atual corrente de pensamento do pedagógico, atual corrente de pensamento pedagógica
brasileira. Adriano, e do mundo? Não nos interessa. A banca não vai perguntar o do mundo, ou seja, para a gente não importa. Aqui somente a brasileira. A primeira é tradicional. E quando foi que começou a instituição escolar no Brasil? Foi com a chegada dos jesuítas lá em 1500. É ou não é? Já ouviram falar do Marquês de Pombal? Já ouviram falar de um cidadão chamado Herbach? Outro cidadão chamado... São vários. Já ouviram falar de um livro chamado Ratio Studiorum? O nome do livrinho é chamado a Didática Magna. Era pelos monges. É toda uma história. Mas aqui nesse período, gente, o tradicionalismo está muito relacionado às questões religiosas. Ok? Aqui, o aluno, a primeira dica que você tem que ter na aula de hoje é a tendência tradicional. Se você compreender ela, vai ficar mais fácil o meu trabalho. Então anote aí, porque é o seguinte: a tendência tradicional ela tem umas peculiaridades importantes que vão nos ajudar a entender as demais. A primeira, antes de eu falar sobre ela especificamente, entenda que se antes o aluno era um ser passivo, hoje ele é como? Ativo. Essa evolução foi aumentando até chegar aqui. As tendências pedagógicas são 7. Historicamente, uma aconteceu após a outra. Essa aqui, de 1500 até 1920, aqui 1920 a 1950, aqui 1950, 70, 70, 80, 2000, 2020, 2010. Então você vê, são períodos históricos onde a escola tinha manias, tinha tendências. Quantos aqui já viram aquela música do Michel Teló chamado Ai, se eu te pego, ai, ai, já viram? Besteira aprende fácil. Né? Besteira para aprender. Só se tem a frase já está na cabeça, agora para tirar. Não tinha a moda dessa música o tempo todo? Uma moda, convenhamos, olha a letra da música, Aí depois tiveram várias músicas. Eu lembro que teve uma música, os mais novos talvez não saibam, os mais antigos vão lembrar e talvez lembrem com um pouco de vergonha. Tinha uma música do El Chan. Qualquer trecho da música é pesado para eu cantar aqui, para lembrar vocês. Os mais novos não vão saber o que é isso, mas os mais antigos talvez até dançavam na boquinha da garrafa. Não sei. Mas a música é um belo exemplo de como as modas vão e vêm. É ou não é verdade? Chitãozinho e Chororó. Eita, nós. E aí por aí vai, os exemplos vão até o infinito. Mas na educação também ocorreram diversas modas, diversas correntes que se reproduziam aos montes. A primeira dela é tradicional. Anota isso e coloca no seu coração. Aqui na tradicional, o aluno é um ser passivo. E na crítico social dos conteúdos, o aluno ele é ativo. Aqui o professor, relação professor-aluno cai muito em prova. O professor aqui, ele é autoritário. Ou seja, professor manda e aluno o quê? Obedece. Hoje não é mais o sentido de autoridade. Hoje o professor ele é mediador. Professor mediador. E assim você pode ver esse paralelo entre um e outro. Aqui na tradicional, o método de ensino era muito relacionado à decoração, a você memorizar. Ou seja, o aluno aqui, essa palavrinha, ela aparece nas provas de concurso público. A palavra é enciclopedista. Ou seja, memorizador. Já na crítica social dos conteúdos, aqui nós vamos chamar de
aprendizagem significativa. Não vai caber aqui, mas eu vou colocar assim mesmo. Aprendizagem significativa. E aí eu tenho esses dois paralelos. Por quê? Porque as provas de concurso público às vezes não perguntam de qual tendência está falando, mas se ele pergunta sobre a tendência correta, ele quer a tendência atual. Imagina a pergunta vindo assim: é correto afirmar que a relação professor-aluno é uma relação de dialogicidade, onde professor e aluno aprendem junto, ponto. É correto afirmar que esse tipo de relação professor-aluno é chamado de tradicional, certo ou errado? Errado, não é tradicional. Na tradicional, o aluno ele não é preparado para viver numa sociedade de maneira crítica. Ele é preparado apenas para a reprodução social. E aí eu tenho aqui, desses parênteses, outra palavrinha-chave aqui na tradicional está relacionado à forma como o professor dá aula. Porque aqui o professor ele é expositor. Expositor. Ele pega o PowerPoint, joga na tela, dá sua aula, deu o horário, fechou, vai para casa, no outro dia passa uma prova, o aluno que decora, memorizou, respondeu, o aluno bonitinho, cheirosinho. Ou seja, quando o professor é simplesmente expositor, está relacionado a que tendência? Tradicional. Vamos lá. É correto afirmar que na tendência tradicional, o professor tem uma relação de forma crítica do pensamento do aluno, certo ou errado? É errado. Se é tradicional, não é crítico, não é reflexivo. O aluno ele não é ativo, ele não pensa por si só. Ficou claro? Assim vem as pegadinhas. E aí nós temos os nomes. Aqui na Liberal, eu vou agora colocar os nomes. A próxima tendência pedagógica já é uma quebra desse modelo tradicional. Nós chamamos de renovada. Renovada progressivista. E a terceira é renovada também. Renovada não diretiva. E a última das tendências liberais nós vamos chamar de tendência pedagógica liberal tecnicista. Depois nós temos um fato gerador que rompe, que quebra esse ciclo. E surgem então as tendências progressistas. A primeira tendência progressista nós chamamos de tendência pedagógica progressista libertadora. Aqui entra Paulo Freire, tá? Paulo Freire quebra esse círculo e inicia-se um novo momento da educação brasileira. Porque se antes a escola se servia apenas para a reprodução, agora a escola serve como luta ideológica, luta de classes, um pensamento crítico contra a opressão, segundo Paulo Freire. A próxima tendência vai ser chamada libertária. Miguel Arroio, Celestino Freinet, Antônio Nova. Então nós temos aqui o quadro geral. Aqui eu coloquei para vocês as tendências liberais, a tradicional, renovada progressivista, não diretiva e tecnicista. Aqui nós temos a tradicional. Meu povo, todas as vezes que falar tradicional, a coisa que vem na sua cabeça é reprodução das desigualdades sociais. Ou seja, se uma é para reproduzir as desigualdades sociais, a outra é para transformar a sociedade. E esse sentido é o sentido de manter o status quo da sociedade. Adriano, explica que eu não entendi mais nada.
Eu me perdi na parte da reprodução das desigualdades sociais. Muito bem. Você acredita que a educação, a escola muda a vida da pessoa, sim ou não? Você acredita que o filho do pedreiro pode ser engenheiro, sim ou não? Sim. Antigamente não. Antigamente o filho do pedreiro continuava sendo pedreiro e o filho do juiz virava o quê? Juiz. Porque a escola reproduzia as desigualdades sociais. A escola, então, até esse momento aqui na área liberal, a escola tinha uma finalidade muito clara. Anote, manutenção da ordem social. As tendências liberais, elas têm uma coisa em comum, que é a manutenção da ordem social. Como assim, Adriano? A educação não foi feita para que uma pessoa pudesse se erguer na sociedade, não. Era para que ela continuasse sendo mão de obra operária. A educação na visão liberal é uma educação simplesmente de reprodução. Não é uma educação voltada para que a pessoa se perceba como um agente transformador da sociedade. Simplesmente para que a pessoa reproduza aquilo sem questionar. Então, se a liberal é manutenção da ordem social, a progressista, a palavra de ordem aqui é transformação. É com esse pensamento que você tem que vir. Transformação da sociedade. Impunidade. A gente não fica chateado, é ou não é? Quando a gente vê situações de a pessoa se deu bem em cima de outras pessoas, a gente fica chateado. Por quê? Porque a gente tem um pensamento crítico. Imagina quando a escola era servida simplesmente para que a pessoa aceitasse a vida como ela é. A pessoa se aceitava como pobre e permanecia pobre. Eu estou voltando de férias. Eu estava viajando, viajei muito. Confesso a vocês que agora eu preciso de férias, das férias que eu tive. Sabe como eu sei que as férias foram boas? Eu fui multado 3 vezes. A gente fica muito chateado quando você vê um negócio desse. De 3 cidades diferentes. Culpa do prefeito de Manaus, que me deixou mal acostumado. Manaus, ninguém te cobra muito, você faz barbeiragem. Parece que por aí não é do mesmo jeito. 3 multas diferentes. Eu só recebi os e-mails da Localiza, os carros alugados. Aí eu falo, não é possível que eu fiz isso. E estava lá, excesso de velocidade até 20%. Eu corri, mas não corri tanto. Mas fui multado. Vou lembrar dessas viagens por uns meses ainda. Agora, se você está rindo, a minha esposa estava muito chateada com recordações de viagens bem vividas. Mas por que eu digo isso? Eu e você queremos viajar cada vez mais, não é? Eu e você precisamos pagar boleto, não é? Bemol, então. Boleto, eu trabalho para pagar boleto, é essa a finalidade. Por que você dá aula? Boleto, meu filho. Segundo motivo, porque eu gosto de dar aula. Mas o primeiro motivo é o boleto. Se não pagasse os boletos, não estaria aqui com vocês. Não é verdade. Mas veja aqui, pelo menos eu respondo por mim. Para eu ter uma geladeira é boleto. Não tenho dinheiro para pagar à vista. Se dinheiro transforma a vida das pessoas, para você trabalhar, para você ter um local ao sol e não ficar como se voltar, você precisa se qualificar. Concorda comigo? Concorda comigo que o concurso público é a coisa mais democrática que existe, porque você não vai depender de ninguém, não depende de favores de ninguém.
o QI, o famoso QI, quem indica, né? Você não precisa de QI, você só precisa de você mesmo. E aí você percebe o seguinte, que a educação, se você não estudar, meu amigo, você vai sofrer um pouquinho. Vai ou não vai? Eu não sei como está a sua vida, mas os boletos não param na minha. Trabalhar é a principal função que nós temos. E aí você percebe, você reflete comigo o seguinte, que se eu trabalho simplesmente para continuar reproduzindo as desigualdades sociais, a minha ala filosófica é de conservadorismo, conservação. A escola simplesmente se presta ao capitalismo. Quando eu trato a escola como local de cidadania, como local de reflexão da sociedade contra desigualdades, com um pensamento hoje mais significativo, nós temos o pensamento progressista. E muita gente acha que liberal é sinônimo de que alguma coisa está liberada, mas não é, é o contrário. Liberal é conservador, progressista é sinônimo de esquerda, é sinônimo de luta de movimentos sociais. Ficou claro? Uma questão de prova, uma vez, veio com a seguinte afirmação: é correto afirmar que as tendências liberais, elas se identificam com os movimentos capitalistas, e as tendências progressistas se identificam com os movimentos socialistas. A resposta é certo, é isso mesmo. Porque aqui, meus amados, também é uma luta ideológica. Nós temos então o capitalismo versus progressivismo. Ficou claro? Alguém, não vou dizer o nome do barbudinho, colocou na escola a questão que a escola é local de luta de classes. Antes não havia um pensamento questionador, hoje se tem. Ficou claro que o movimento que marca a ruptura dos dois aqui é quando o tecnicismo, que ocorreu durante a ditadura, veio então um movimento contra a ditadura. Ok? Mas vamos por partes. Você identificando agora as tendências tradicionais, nós temos uma evolução do pensamento. A tendência tradicional, não vou colocar uma data, é por volta de 1500 até 1920. Na década de 20 aparece um psicólogo, um biólogo suíço chamado Piaget. Piaget diz o seguinte: olha, nada disso de que criança é tudo igual. Criança tem estágios, criança tem momento para brincar, é necessário a brincadeira para uma criança. Hoje você sabe que isso é verdade, mas até na tradicional a criança era um mini adulto. Ou seja, é correto afirmar que na tendência tradicional ele não se importa com os aspectos emocionais do aluno. Vão se importar com os aspectos emocionais aonde? Nas tendências renovadas. São duas renovadas. Uma é a progressivista e a outra não diretiva. As duas são muito próximas. As duas têm o mesmo nome: Escola Nova. Coloque aí: Escola Nova. Falou Escola Nova, é a tendência pedagógica renovada progressivista e a renovada não diretiva. A progressivista tinha a ideia de retratar a vida. O aluno era colocado em situações problemas a fim de retratar o seu ambiente fora da escola. Mas na tradicional, meus amados, a escola é separada da realidade. O que é separada da realidade? Eu vou dar um exemplo que vai te ajudar bastante. Alguém aqui conhece alguma escola que é da zona vermelha, zona roxa? Conhece alguma escola? Não diz o nome do santo. Não diz, só pensa. Só pensa nela.
Concorda comigo que o entorno de uma escola influencia na escola, sim ou não? Sim. Concorda comigo que a vida fora da escola influencia a vida dentro da escola? Não é verdade? Sim. Eu já estive numa escola, fui pedagogo, quando eu era da prefeitura, de uma escola do município que era de uma zona roxa. Zona roxa mesmo. Uma vez um aluno, isso no primeiro ou quinto ano, ele pegou uma tesoura e enfiou aqui atrás de outro aluno. A tesoura ficou pendurada. Você já passou por uma situação assim? Meu amigo, as meninas da limpeza tinham que esconder as vassouras, porque se sumisse já estava arrebentando na costa de alguém. Era zona roxa, uma coisa fantástica de se trabalhar. Lá tinha a loira com pó. Uma das piores que eu já peguei na vida. Coisa ruim a gente não esquece. Aí, essa ideia de que a escola está separada da realidade social é tradicional. Aqui já começam a tentar retratar a vida de fora da escola, dentro da escola. Então, a tradicional aqui, a preparação ela é intelectual e moral. Frases que aparecem em provas de concurso público. Eu já estou te dizendo as palavras-chave. A preparação intelectual e moral é tradicional. O que significa isso de preparação intelectual e moral? Imagine então que a criança ela é ensinada sobre respeito à bandeira, respeito aos costumes, aos valores. Isso é bem tradicional. Lembre-se, eu não estou dizendo que uma coisa é errada e a outra não é certa. Não estou dizendo isso. Também vale lembrar que quando a escola é separada da realidade social, o que acontece fora da escola, o professor não trabalha na escola. Então, um exemplo. Vocês viram que essa semana, na Turquia e na Síria, morreram mais de 10 mil pessoas. Uma das maiores tragédias da história recente do mundo. Viram isso? Vocês viram que eles estão no meio de um inverno, então a pessoa, se não morreu soterrada, morreu de frio. Já imaginou isso? Não seria interessante você também trabalhar essas questões com os alunos para eles entenderem o que está acontecendo, sim ou não? Sim. Semana da Consciência Negra é um exemplo de que a escola trabalha temas sociais. Semana da Consciência Negra, Copa do Mundo, a educação do trânsito acontece em que mês? Setembro. Setembro, não é setembro? E aí essas situações, por quê? Para mostrar que a pessoa tem que ser uma cidadã voltada para o meio ambiente, voltada para as questões relacionadas a questões raciais, porque o racismo acontece na escola. E aqui não, aqui é separado da realidade social. O que importa é o conteúdo programático, é fechar o diário. O que importa aqui é o livro didático. O professor aqui é um expositor, porque é alguém que só expõe. Já na progressivista, o aluno tem desafios cognitivos em situação de problema. Ele é levado a pensar. A proposta do interacionismo, em linhas gerais, é que o aluno ele interaja com o objeto de conhecimento. A proposta do interacionismo é para que o aluno, quando ele vai estudar, ele faça tendo uma relação do conteúdo da sala de aula com o que está acontecendo lá fora. Ou seja, o professor aqui, ele é progressivista. A ideia, então, a finalidade da educação aqui é retratar a vida. Falou o professor auxiliador, falou o professor da tendência pedagógica renovada progressivista. Você vê muito isso na educação infantil. Professor, na educação infantil é uma mesa, 4 alunos, não é? Ele pinta, ele cola, ele vai colando, ele vai pegando a tesoura, vai recortando. Não é verdade? É muito disso aqui. Isso aqui também. As duas são escola nova. As duas são renovadas, sendo que uma
Essa daqui é para a formação de atitudes. O que seria a formação de atitudes? A renovada não diretiva, ela tem um aspecto voltado para o psicológico, a afetividade. Criança boa é criança feliz. Criança realizada é uma criança, para essa corrente aqui. Para Carl Rogers, a criança quando está com fome não aprende. Ou seja, primeiro é atendido as questões psicológicas. Primeiro atende-se a formação de atitude, a questão da comunicação, a questão também. Deixa eu perguntar para vocês. Quantos aqui não gostam de matemática? Não levanta a mão. Não levanta a mão. O pessoal está se coçando. Não. Se eu perguntasse para você lá no ensino médio, você prefere estudar matemática ou educação física? Você ia preferir o quê? Então imagina que é não diretiva, porque o aluno tem que se sentir à vontade, tem que se sentir o quê? Feliz, realizado. Ou seja, se perguntar qual tendência pedagógica enfatiza os aspectos emocionais da criança, qual vai ser? Renovado no diretivo. Ficou claro? Ô Bevalso, pode me ajudar e jogar a câmera para cá, por favor? Um dia eu coloco em algum YouTube aí da vida. Por favor. Aqui, gente, a função do professor ele é um facilitador. Ele coloca os materiais à disposição do aluno e cabe ao aluno decidir se ele quer estudar, quando estudar, como estudar. Às vezes o professor sai até da sala de aula e o aluno aprende sozinho. É não diretivo. Ficou claro esse nome não diretivo? Eu posso afirmar a vocês que essa renovada ela é diretiva e essa é não diretiva. Os dois pensamentos são muito próximos. 1920 existe uma quebra do paradigma da educação e também no Brasil existe um movimento chamado Escola Novistas, que nós ainda vamos ver no futuro. Esse movimento, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Francisco Campos, todo esse pessoal no Brasil influenciou para um novo momento da educação. E aí nós temos uma guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os países eles começam a pensar no seu desenvolvimento econômico. Após a Segunda Guerra Mundial, os países começam a imaginar algo como, olha, precisamos crescer, precisamos aumentar a siderúrgica, asfaltar as estradas, aumentar a produção, soja, algodão, precisamos trigo, precisamos aumentar. E aí existe um movimento mundial. Piaget dorme aqui e volta mais tarde, volta nos dias de hoje, mas ele é esquecido nessa década. Em 1950 surge o tecnicismo. O tecnicismo, a função dela é explicitamente formar cursos técnicos, formar pessoas para o mercado de trabalho, ou seja, sistema produtivo capitalista. Alguém aqui tem algum curso técnico de nível médio? Magistério, quem fez magistério aí? Olha ele. Magistério é um curso técnico de nível médio. Alguém aqui fez da área da saúde, enfermagem, técnica de enfermagem, radiologia, alguma coisa assim? Você fez? Você também fez? Posso perguntar qual foi o curso? Radiologia. Radiologia, olha aí. Concorda comigo que para aprender radiologia eu tenho que saber operar uma máquina? Não é? Eu não vou refletir sobre a vida. A função do tecnicismo não é fazer a pessoa pensar muito. Ela é o quê? Obedecer uma instrução, obedecer comandos. Desenvolveu aquela atividade, ele pega o certificado no mercado de trabalho. A radiologia é um belo exemplo. Não é? A máquina de raio-x, não é isso? Eu imagino que radiologia você pode me corrigir.
Eu fiz técnico de informática no ensino médio. Era programação de computadores, ou seja, eu também sou garoto de programa. De computadores, calma. Para você, eu tive que aprender a desenvolver software, né? No caso, desenvolver Delphi, hoje tem Python, tem linguagem de programação que é a interface do usuário. Para você aprender aquilo, você não precisa ficar pensando na subjetividade da vida, é você saber realizar uma atividade específica para o mercado de trabalho. Ficou claro que esse movimento aqui era um movimento de tornar com que as pessoas brasileiras, da década de 50 até a década de 70, pudessem ter um lugar ao sol, pudessem ter o seu sustento. É ou não é verdade? Então, aumentou aqui a siderúrgica, aumentou aqui a questão do campo, do agronegócio, tudo isso é um exemplo de que nesse período houve um movimento, a educação servia simplesmente para mão de obra operária, ok? É correto afirmar que a tendência pedagógica renovada, progressivista, preparava os alunos para o mercado de trabalho, certo ou errado? Errado. Aqui era para retratar a vida. Na tradicional era a preparação intelectual e moral. Aqui era a formação de atitudes, mas na tecnicista era a educação a favor do sistema produtivo capitalista. Foi um movimento nesse período muito forte. Hoje vemos um novo movimento, o neotecnicismo. As escolas de ensino médio voltando com cursos técnicos. No Brasil, isso ainda é muito pequeno. Países como a Alemanha, a Finlândia, 80%, 50% dos alunos do nível médio têm um curso técnico. No Brasil, 17%. É muito pouco, perto dos outros países mais desenvolvidos. E aqui nós temos o seguinte: o material instrucional criado por especialistas, nós vamos chamar de livro didático. É você que faz o livro didático ou um especialista que te dá pronto? É ou não é? Livro didático é material instrucional. Material instrucional, se você usa o livro didático sendo o centro da sua vida, do seu universo, tirou o livro didático, acabou a aula, você é tecnicista. Nada contra. Também acontece. O tecnicista, no tecnicismo, o livro didático é tudo. Você não pensa fora da caixa. Imagine uma entrevista de emprego, minha escola, exemplo, tecnicista. Convido então, qual é o seu nome, colega? Ellen. A Ellen, eu coloco no jornal, procuro esses professores, e a Ellen vai lá, ser entrevistada por mim, professor de uma escola tecnicista. Aí eu digo para Ellen, para você trabalhar comigo, eu vou te dar um livro. Você não pode pegar o aluno e levar para debaixo de uma árvore e tocar debaixo de uma árvore e tocar violão. Não pode. É livro didático. Termina o ano, tem que bater o livro didático completamente. Nesse caso, ele é o quê? Tecnicista. No tecnicismo, o professor ele é um mero aplicador do manual. O professor nós chamamos de professor o quê? Instrutor. Essa palavrinha também, tá? Não esquece. Cada tendência tem um tipo de professor. Na tendência pedagógica tecnicista, o professor ele é instrutor. Bacana, vamos fazer a questão de prova? Pega o seu material aí, questão número 1. Enquanto eu monto o data show, você já faz a questão 1, 2, tá bom? Você é seu anjo, tá? Qual é a página aí do exercício? Alguém me ajuda? Qual é a página do exercício? Página 11? Questão 1, 2, 3 e 4 enquanto eu apago a lousa. Porque se eu deixar na lousa, vocês vão colar.
Não, é porque eu vou projetar aqui o DataShop, por isso, senão eu ficava na outra. Já ouviram falar de metodologias ativas? Já ouviram falar dessas coisas todas? Próxima aula, a gente vai entrar nas tendências e uma delas já vai trabalhar essas questões aí das metodologias. O aluno e a aprendizagem significativa. Alguém já achou a página? Página 11 mesmo, né? Eu sei que vocês receberam tantas apostilas, né? É a apostila 1, tá bom? Para você não se perder aí.